o sindicato dos professores. Eu sou independente, não sou sindicalizado, embora já tinha sido, já lá vamos, mas respondo à chamada numa altura em que todos somos poucos. O tema é desconstrução de um sistema de superior e ciência. O António Martins, que me transmitiu a chamada, com quem desde há muito tempo tenho uma relação de amizade, falou mais sobre o ensino superior. Eu vou falar mais sobre ciência, porque as coisas, como sabem, estão em grande medida desligadas. Eu faço já este ponto. Eu acho que deviam estar mais ligadas, porque na prática estão ligadas. São geridas por entidades diferentes, que até nós vemos intromissões, por exemplo, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, do próprio funcionamento das universidades, da autonomia das universidades, mas na prática formam um só sistema. Neste momento, a ciência está em grande medida, continua a estar, sempre esteve, no ensino superior. E, portanto, se querem que eu diga logo de início uma coisa que seja para o futuro, eu acho que entre ensino superior e ciência tem de haver mais junção. Talvez não seja uma boa ideia do ponto de vista operacional ter criado o Mega Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia, mas pelo menos o ensino superior faz todo o sentido, na minha opinião, podemos repetir isso, que esteja mais ligado à ciência. Até porque muitos investigadores são docentes do ensino superior e têm posições permanentes. Claro que o grande número também não tem, isso é um dos problemas do sistema. Ora bem, o que é que se pode dizer sobre a construção do sistema? O sistema, se eu começo por falar em disjunção entre ciência e ciência, é porque o nosso sistema de ciência foi alargado e extremamente alargado nos anos 90, claro que há antecedentes, mas nos anos 90 foi extremamente alargado e, em boa parte, ao lado do ensino superior. Não quer dizer que não houvesse contactos com o ensino superior. Às vezes as pessoas eram as mesmas, estavam de manhã num sítio e à tarde iam para outro sítio, criaram-se os facultados associados, que bem conhecem. Mas, por razões que eu até compreendo, historicamente, até se podem ver defensáveis, que a universidade teria uma certa inércia, que não poderia, de algum modo, canalizar financiamentos diretamente para a ciência, assim, de um modo rápido e eficaz. O que é certo é que se criou um Ministério da Ciência e Tecnologia, na altura, enfim, com a tutela do Centro Superior de Terra. Em 1955, se bem estão lembrados, e o primeiro-ministro, devia ser ministro de muitos anos, na última parte do seu mandato já foi também à frente do Centro Superior, no seu último mandato, à frente do Centro Superior, foi José Maria Negar, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, e eu quero deixar aqui expressar aqui publicamente a grata memória que eu tenho dele, porque na minha opinião ele tinha uma visão sobre o papel da ciência e a relevância da ciência para a sociedade, para o país, e tentou, com certeza, o melhor que ele enfim, os constrangimentos que conhecemos, o país com as dificuldades que existem, ele tentou pôr a ciência na ordem do dia, sentou de algum modo a ciência no Conselho de Ministros, e o que é certo é que houve uma grande transformação e tudo somado, claro que houve acidentes de percurso, mas tudo somado, a ciência cresceu em Portugal, acho que isso é indiscutível, e nós atualmente, enfim, desde 1995, quando surgiu o Ministério, no ano seguinte surge a Fundação de Ciência e Tecnologia, baseada na SNIC, que eu sei, mas surgem coisas novas, como a Agência Ciência Viva, que não tinha equivalente anos, e tudo somado, o país, passado este tempo, está diferente.
Isto está diferente no setor da ciência, apesar de algum processo nos últimos anos, nos últimos 3 anos, mas o processo não foi total e está diferente para melhor. Portanto, o nosso sistema de ciência cresceu tremendamente entre 1995 e, vamos contar os últimos 3 anos, 2011, porque a partir daí houve, digo o que disserem, porque os números são inequívocos, houve um processo. E é bom olhar para os números. Claro que em Portugal aquilo que se chama investigador é muito equívoco e há muitas confusões sobre a característica do número de investigadores. Mas há coisas que não são inequívocas. Por exemplo, o dinheiro que entra na ciência. Este investimento passou de cerca de 5% do PIB, um valor muito inferior da média europeia em 1995. Portanto, a média europeia de 7 países na altura era 1,8% e Portugal apenas usava 0,5%. E, esquecendo os últimos anos, em 2011 tinha passado para 1,5%. Portanto, houve um fator 3 de investimento na ciência. Eu sei que o PIB na primeira década deste século também diminuiu, mas de qualquer modo, mesmo em valor absoluto, houve um crescimento. A União Europeia, neste momento, em 2011, tinha 2,0%. Nós até podemos dar números atuais. Atualmente, em Portugal está a 1,4%, embora não esteja confirmado, são estatísticas que ainda são provisórias, e na União Europeia está a 2,1%. Por outras palavras, houve o que se chama convergência entre 1995 e 2011. Aliás, a divergência começou antes, começou já no governo anterior. O pico maior, 1,6%, atingiu-se em 2009. E a partir daí diminuiu. Tem diminuído. E essa diminuição, enfim, deve-nos fazer preocupar a todos, porque sem aumentos não se fazem obras. Há números que são equívocos relativos ao crescimento. Por exemplo, eu gosto sempre de citar um dos doutorados que a formação, portanto, de mão de obra científica, o número de novos doutorados, 100 mil habitantes, dividido pela população, para poder comparar com outros países, aumentou de 5,7 para 17,6, cerca de 3 vezes, está para a porcentagem do PIB, entre 1995 e 2011, enfim, números que estão já quase na média europeia na formação de novas pessoas. E, portanto, isso é, na minha opinião, é bom. Claro que temos outro problema agora, o emprego científico dessas pessoas, mas houve inequivocamente formação de novas pessoas, houve formação generalizada através de um sistema de bolsas, de doutoramento, dinheiro que vinha da União Europeia, eu sei, mas não foi todo desperdiçado o dinheiro da União Europeia. Grande parte do dinheiro europeu, todos nós sabemos onde é que foi gasto e mal gasto. A outra parte foi pequena do dinheiro da União Europeia, que foi para a aposta no setor da ciência, e esse, enfim, eu direi que foi francamente positivo. A produção científica também é algo inequívoco, e de 1995, 96, até 2011, 2012, se o financiamento aumentou 3 vezes, se o número de doutorados também aumentou nessa proporção, e foi muito mais, aumentou de um fator quase 7, e uma pessoa pode contar os artigos, à base de dados, passou de cerca de 2.600 para 17.500 artigos por ano. E se formos dividir pelo número de cabeças, temos 1,68 por 1000 habitantes, superior à Espanha, embora muito abaixo, por exemplo, da Irlanda, 2,38 ou 2,92 na Holanda. Por outras palavras, quer na formação de novas pessoas, quer na escrita de artigos, nós demos um boom, ou uma grande crescimento. Ora bem, tudo isto seria bom e bonito se nos últimos 3 anos não tivesse sido mau efeito. E tudo isto de algum modo caiu. Não se vê ainda a queda no número de doutorados, mas já se começa a ver a queda na produção científica, no número de papers, é óbvio. O número de papers, se vão ver os 2 últimos anos, praticamente deixou de haver crescimento. Vejam, por exemplo, na Port Arthur. Embora o número de doutorados continue ainda a subir.
Como é evidente, nem o número de doutorados não se proporciona com o sistema científico de um modo tão nítido com o número de papers. Portanto, o número de doutorados continua a subir, mas o número de papers e, inequivocamente, o número de o dinheiro que entra na ciência baixou, tem baixado, diga o que disser. Aliás, basta olhar para. Não é preciso ver estatísticas, basta olhar para os departamentos, para os institutos, para os laboratórios e ver-se que não há dinheiro para cantar o século. E mesmo se o século tivesse dinheiro, eu acho que também não cantava. Ora bem, o que é que aconteceu nos últimos 3 anos? Sabíamos uma política errada, fala-se de austeridade, mas na ciência eu acho que não há austeridade, que é austeridade é um nome que inventaram para dizer agora aguenta, não é? Aguenta, aguenta. Mas eu acho que é pior que isso, porque havendo menos dinheiro, vamos supor que havia menos dinheiro por qualquer razão. O dinheiro devia, mais um motivo, ele ser nacionalmente e publicamente atribuído. Mas não, passou-se exatamente o contrário. Ele foi atribuído secretamente e nacionalmente. Secreta e ora bem, isto é precisamente o contrário do espírito científico. Nós gostamos, cientistas, e estou aqui entre colegas, gostamos de regras claras. E algoritmo que funciona. E podemos discutir qual é a melhor regra. Podemos não estar de acordo sobre a regra, mas o que aqui se passou e se passa tem sido uma confusão. Por exemplo, e essa é talvez um processo que tem mexido comigo e que eu não me conformo, ainda não me conformo. Por exemplo, fiz declarações à Science, que foi publicada no site da Science de sexta-feira passada. Não tem nada a ver, enfim, tem pouco a ver com outras coisas, mas tem a ver com o facto de os problemas existirem e não são resolvidos. Foi feita, como sabem, uma encomenda de uma avaliação, mas era uma encomenda que tinha lá a cláusula secreta, só deixou de ser secreta quando a opção pública para ser apelada. A cláusula secreta é que cerca de metade das unidades, estava lá escrito, metade das unidades tinham de ser excluídas. Metade das unidades tinham de ser excluídas. Isto é uma coisa que, quer dizer, eu não sei como é que isto ainda está, ainda não foi mudado. Mudaram o presidente da FCT, mas esta cláusula ainda aparentemente está válida. Eu não sei como é que a comunidade científica, enfim, eu sei que as pessoas precisam, toda a gente precisa, mas como é que aceitam que metade das unidades, porquê metade? Porquê metade? E então que metade? Há aquela teoria da poda que todos ouviram falar, metade da árvore vai à vida. Mas qual é a metade? A parte de cima, a parte de baixo, neste caso aqui, foi à toa, foi metade de cima, metade de baixo, foi de um modo completamente irracional. Portanto, era secreto e era irracional. Das 322 unidades de investigação, 178 foram à segunda fase. As primeiras, já passou tanto tempo, mas das primeiras, muitas, a grande maior parte, enfim, clamou. Houve pressão do Conselho de Reitores que disse que aquela avaliação era um total falhanço, que também os reitores dizem todos eles, dizem poucas coisas nisso, mas vieram todos, eu disse que era um total falhanço, mas o total falhanço ainda lá está. O total falhanço ainda lá está, parece que agora há uma nova presidenta da Fundação de Ciência e Tecnologia. Eu não ouvi a voz dela sobre isto antes. Não ouvi a voz dela, eu espero ouvir a voz dela agora rapidamente, para ver se ela enfim, se ela está de acordo com o total falhanço, ou se acha que não é falhanço, foi tudo bem feito. A maior parte protestaram e ainda não foram reavaliadas, com certeza devem ter outros júris, não podem ser os mesmos. E das outras, isso é que ainda mais interessante, das 178 que passaram, então as outras estão chumbadas porque podem ter um dinheiro que é relevante mesmo que secretamente multipliquem por 5 o haver dele numa conta corrente que ninguém entende. Alguns dos colegas meus, com más classificações, abrem a coisa de manhã enquanto vão lá deles e dizem que está lá 5 vezes mais dinheiro. Perguntam porquê, ninguém sabe, não se explica. É ver se calam. É a única explicação para isso. É ver se calam. Pega lá mais. O que faz com que aquela avaliação não tenha, já não tinha. A avaliação é má, mas também não tem correspondência nenhuma com financiamento. Então chamam que há uma modulação. Quer dizer, usam-se as palavras modulação. Modulação significa anulação. Vamos supor que a avaliação estava bem feita. Mas nem isso depois não é consequente
para outra coisa. Mas não está bem feita. Não está bem feita. A avaliação foi feita pela European Science Foundation e foi feita, enfim, sem peritos. Depois já havia a cláusula secreta e depois havia um número insuficiente de peritos em comparação com avaliações internacionais. Nós víamos físicos a avaliar matemáticos, víamos arquitetos que eram avaliados por todos menos por arquitetos, víamos coisas que são verdadeiramente escandalosas nas afirmações dos painéis e, portanto, não tinha qualidade nenhuma. E o que vemos atualmente é que dos 120, da primeira fase protestaram a maior parte, estamos à espera. Os da segunda parte, dos 178, houve 123 que protestaram. Dos 178, houve 123 que protestaram. Alguns não gostaram da nota, outros não gostaram do dinheiro e outros não gostaram nem da nota nem do dinheiro. E, portanto, eu acho que só a diferença, os muito poucos que ficaram, devem curiosamente pertencer a dirigentes da FCT, ou governantes instalados, assim, que ainda não vi ninguém descontente. Ainda não vi ninguém descontente. Portanto, naquele pequeno grupo, há até curiosas correlações que podemos encontrar entre aqueles que têm maior financiamento e ligações, digamos, a poderes ou fundações próximas do poder, e coisas curiosas, por exemplo, a unidade com o maior financiamento per capita está na área das humanidades e é presidida por um chefe de um comitê científico da European Science Foundation, aqui há tempos. Por outras palavras, ela foi avaliada pela sua vice-chefe, pela sua colega, há poucos anos. E, portanto, isto é uma coisa incestuosa. Mas parece que quer dizer, não é que me sinta sozinho, eu estou em boa companhia, mesmo que não tenha, mesmo que esteja sozinho, eu continuo a dizer aquilo que digo. E tudo isto tem consequências. Por exemplo, quando o Presidente da FCT sai, ele não sai apenas de vida de doença, desejo-lhes melhor, mas não sai apenas de vida de doença, sai de vida de descrédito e sai, acima de tudo, por, enfim, havia um misto de razões, mas também porque se ia saber publicamente que ele ocupava não apenas o lugar na Fundação Ciência e Tecnologia, e também meio lugar na Universidade de Nova, mas tinha outro meio lugar num sítio de Imperial College de Londres. Por outras palavras, ele estava interessado ao mesmo tempo, que é uma coisa muito pior que o gato de Schrödinger, porque esse ainda há 2 Estados, isto é uma sobreposição de 3 Estados. O que é que isto podia ser feito? O que é que isto podia ser feito? Dirigido por alguém com um empenho, com um tempo, com um empenho sem tempo tinha. E continuava a investigar. Aliás, pode-se ver o ritmo de publicações, continuava a investigar. Ora bem, resultado disto. Eu não sei quem é que vai analisar as reclamações todas, mas temos, não sei se estão a ver, temos mais de 2 centenas de reclamações, no total 300 e tal. Quer dizer, isto só é uma maneira, é começar do novo, da estaca zero. Não se pode endireitar agora a sombra da maratona. É que não há mesmo outra maneira, eu não vejo como é que é outra maneira. Como é? Mas olha, sabe o que é que vai acontecer? Vão tentar endireitar a sombra da maratona. Podem ter a certeza que é isso que está previsto. Não é preciso ter uma equipa em que os vice-presidentes são exatamente os mesmos, toda a equipa, com outras palavras, há uma nova líder, mas a liderança não existe porque já está tudo como deve estar, a menos que as pessoas se transformem da noite para o dia. Já aconteceu na história, o Saulo transformou-se em Paulo. Mas isso é uma coisa que aparece na Bíblia, é uma coisa muito rara. Eu não estou a ver o Paulo que se transforma em Saulo. Ora bem, resumindo, há fundadas preocupações sobre a avaliação da ciência portuguesa. É uma questão de confiança. Enquanto não for mostrada a confiança, os cientistas querem avaliação. Quando eu estou a dizer isto, está a dizer que estou a pôr em causa a avaliação? Não, estou a pôr em causa aquela avaliação. Eu acho que a comunidade científica, enfim, tem dito isso no seu conjunto. Inclusive, há 4 processos em tribunal, 2 ao Procurador-Geral da República dos Sindicatos, e há 2 unidades de investigação que, por problemas administrativos, já processaram o caso em tribunal. Mas eu acho que não é apenas uma questão judicial. Claro que é também uma questão de tribunais, mas antes disso, é uma questão de reunir consenso na comunidade científica, de ver qual é o consenso, qual é a unidade suficiente para dizer que a arbitrariedade não presida isto. Portanto, cláusulas secretas, júris que não têm capacidade de fazer, falta de aplicação da lei. Por exemplo, a lei manda que haja visitas a todas as unidades, não houve.
A lei manda feita por eles, ficaram 5 avaliadores, não houve. Quer dizer, a lei manda também que a classificação terá uma influência no financiamento. A relação é muito pouco estreita. Por outras palavras, alguém decidiu arbitrariamente, e num país democrático isto não pode acontecer, que havia unidades para financiar, estas deviam ser financiadas e o resto eram salvos quem puder, não interessava. E curiosamente, nas unidades mais financiadas, nós encontramos umas que até eram Estado e que são privadas, quer dizer, nos países estrangeiros, em particular nos Estados Unidos, onde eu já estive a estudar e a investigar, as fundações privadas apoiam as unidades públicas de investigação. Rockefeller, essas fundações todas aqui, ao contrário, é o orçamento do Estado que vai apoiar fundações privadas. Isto seria, enfim, seria cómico, mas é trágico. É trágico, quer dizer, é trágico. Nós, o Estado português, numa altura de dificuldade, acha que deve dar aos privados. Eu acho que numa altura de dificuldade devia ser os privados que deviam dar ao setor público. Por último, houve também cortes injustificados e também sem nenhuma preparação, na opinião de toda a gente, surpresa, nas bolsas, o que vai impedir que este crescimento de doutorados continue a poder fazer. Se este crescimento vai ser interrompido, até posso fazer previsões sobre isso, nem vai acontecer. É óbvio que esse crescimento era baseado no sistema de bolsas. Isso faz com que jovens que queiram fazer carreira científica e faz com que a ciência, que dos jovens para a ciência, faz com que tudo isso fique um futuro vazio. Os cortes foram mesmo drásticos, cortes imensos, em bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento. Portanto, nós esperamos que apareça agora uma nova presidência da Fundação Ciência e Tecnologia. Foi engano, não? Então enganámos aqui, estava ali uma folha de calculada, às vezes há enganos. Nos ministérios, então não há engano, a gente vê, depois pedem desculpa e há engano. Mas que digam isto, olha, houve aqui o engano, nós temos de reforçar o número de bolsas, porque se não continuarmos a forçar, digamos, a manter pelo menos o número de bolsas, nos níveis que estava, houve uma geração de algum modo favorecida, houve uma inflação que vai ser artificial, não tem sustentação, não tem procedimento, e se falta dinheiro para muita coisa, eu acho que não deve faltar para a formação avançada. A formação avançada é, de algum modo, a capacidade da geração do país. Se houver uma geração que tem e a geração seguinte já não tem a possibilidade de ascender aos mais altos níveis do saber, há qualquer coisa que está a falhar no país, o país está a andar para trás. Enfim, havia outros problemas, eu não tenho mais tempo, havia outros problemas para tratar, que é a famigerada questão da ligação ao mercado e à economia. Essa questão existe, não nos iludamos, a questão existe. Mas a questão é engraçada, porque membros do governo falam dessa questão, mas curiosamente o governo é feito para governar, portanto não é feito para fazer comentário. Fala dessa questão e, porventura, já ouvimos comentários sobre isso, mas não a resolve. Quer dizer, aparentemente está a chegar ao fim do mandato e não vimos de maneira nenhuma de procurar atender esse problema, sei lá, fazer com que a universidade e empresas se encontrem mais, ou o sistema de investigação científica e empresas se encontrem mais, canalizar esses doutorados em parte para empresas. Não, falam disso, mas nós não vemos, por exemplo, nesta avaliação. É que não tem mesmo nada a ver com essa relação que preocupa tanto o governo com a economia. Pelo contrário, parece que... Então temos aqui uma coisa que é esquizofrénica. Por um lado dizem que há um problema de ligação para a economia, depois tem instrumentos políticos para apostar digamos, eu não estou a dizer que o dinheiro deve ir para a economia, não é isso. É só ao contrário. Mas a ciência tem a ver com a economia. O que eu estou a dizer é que se eles se queixam desse problema de ligação à economia, eles têm meios de virar para aí a direção, mas não o fazem. E a única preocupação foi apenas favorecer um grupo que nós vemos neste momento muito claramente, cada vez vamos ver mais claramente onde é que está e porque é que está. Este problema da economia, da ligação ciência e economia existe, mas não está a ser resolvido e tem de ser resolvido, porque o sistema tem de comunicar, claro que tem de ter prazos, não se pode resolver isto de repente, mas a ciência tem de facto mostrar, e pode mostrar a sua mais-valia na relação com a economia. E isso é um problema de todos, não é dizer que se tornem empreendedores, resolva você sozinho, porque resolver o seu problema sozinho de alguém. Eu estou a falar também
sou empresário, que a gente também me juntei colegas para fazer uma empresa, não há mal nenhum nisso, mas eu sei que isso não pode, pela experiência até que tenho pessoal, sei que isso não resolve para nenhum, digamos, da ligação entre ciência e economia. Tem de ser uma coisa mais bem pensada e mais bem estruturada. Por último, e eu termino invocando mais uma vez o Zé Maria Gago. Ele fez o Ciência Viva e ele tinha a ideia, que eu acho que é adequada, que está certa, que a ciência que só pode ser sustentada se a sociedade perceber o valor da ciência. E essa percepção pública do valor da ciência, esta ideia não é dele, esta ideia, enfim, ele transmitiu a Universidade Portuguesa, mas é uma ideia das sociedades modernas. Esta ideia tem feito o seu caminho em Portugal. Nós vemos problemas, por exemplo, controversas na ciência, vemos na primeira página dos jornais. Isto significa que a ciência preocupa a sociedade, os resultados da ciência preocupam a sociedade, mas esta ligação íntima, esta ligação entre ciência e sociedade não é suficientemente íntima. Porque se fosse, estas dificuldades também não apareciam. Porque se fosse também na opinião pública, aparecíamos bem isso. Então não há para a ciência, e há para isto e para aquilo. Não há nenhum escândalo assim muito grande da ciência. Eu não vi nada parecido com o BPM, ou parecido com o BES, logo que é na ciência. Conhecem de algum caso, etc. Outro dia vi uma coisa absolutamente ridícula. Umas contas que não tinham sido aprovadas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Tribunal de Contas. Depois fui ver para pagar 9.000 euros. Pá, por amor de Deus, trazer 9.000 euros. Se calhar qualquer coisa lá de qualquer papel que não estava bem, etc. e tal, lançaram descrédito que uma universidade não estava. É absolutamente ridículo. Aquilo foi posto no jornal, 9.000 euros. Comparem, basta uma ordem de grandeza, comparem isso com os milhões e milhões de DPN integrantes. Portanto, a cultura científica existe, vai existindo, mas ainda não é suficiente. Nós precisamos de mais cultura científica e é a única maneira de nós termos futuro na ciência, o que significa futuro coletivo de todos. Porque as chaves desenvolvidas, por dizer, dependem criticamente da ciência, cada vez dependem mais criticamente da ciência, do conhecimento avançado. A sociedade não tem ainda percepção disso, não tem percepção disso. Tem uma percepção às vezes vaga e localizada, não tem percepção disso. O Carl Sagan dizia, a nossa sociedade, a sociedade moderna, é uma mistura entre conhecimento elevadíssimo, avançadíssimo, baseado em matemática, abstrato, etc. E ao mesmo tempo uma transmissão que se faz através de tecnologia, para eles simples, que é só um botão. Agora já temos o relógio, que tem aqui tudo, e manda a nossa pulsação lá para uma central na nuvem, etc. E há as mesmas pessoas que compram um objeto, o botão, etc., são pessoas que estão perfeitamente ignorantes sobre o que é a ciência, como é que gera saber, como é que se transmite saber. E há uma mistura de sabedoria e ignorância, e essa mistura é explosiva. Tenham cuidado com a ignorância, não deixem a ignorância estar ao lado. As duas coisas não podem coabitar. E, portanto, cabe-nos a nós também, pessoas da ciência, pessoas do ensino superior, fazer com que o sistema seja sustentável, e para isso é essencial que falemos do que estamos a fazer, juntamos o que estamos a fazer, porque se houver essa percepção suficientemente forte, eles não nos vão fazer o que estão a fazer hoje. Se houver essa percepção forte da sociedade, e além do mais estivermos unidos, porque o que vê o mundo de cidadãos é aquilo está contente, está ali com mãos estendidas, tem ali mais umas moedas. Eles continuarem com a moeda e depois mais uma moeda. Quer dizer, e o outro, aquele não teve. Aquele não precisa. Quer dizer, se nós tivermos um sistema desse género em que a comunidade científica não está unida e não aparecem corpos inteiros, e não aparecem representantes, os sindicatos têm um papel, mas eu acho que não esgota aí toda a representatividade dos docentes, do ensino superior, do ensino superior. Se não estivermos unidos e não soubermos, através de porta-vozes, comunicar com a sociedade, independentemente dos governos, nós, se não tivermos um sistema estável, esse sistema estável vai demorar a fazer, mas se não tivermos a ciência, enfim, eu sou otimista, os cientistas julgo que são otimistas. Vamos ter. Eu quero contribuir para que e estou certo que se faça mesmo convosco. Muito obrigado.